pessoal! Como que vocês estão? Mais uma quinta-feira aqui com vocês. E antes de mais nada, eu quero agradecer todo mundo que nos acompanha, todo mundo que está vendo os nossos episódios, acompanhando nas redes sociais. Se você ainda não é inscrito ainda aqui no nosso canal, se inscreva, ative as notificações. E antes de apresentar o nosso convidado, eu quero falar para vocês do nosso patrocinador, Orley Carvalho. O Orley está com a gente desde o início. Ele é a pessoa que produz as nossas canecas personalizadas. Então, se você estiver precisando de canecas, copos ou algo personalizado, você pode entrar em contato com o Orley, porque ele vai conseguir lhe atender. E, além disso, o Orley também é escritor. Ele tem o livro Poetar se aprende poetando. É uma leitura leve, tranquila, diferente dos clichês que costumamos ver. Então, se você tiver interesse em ter ele aí na sua cabeceira, você pode estar adquirindo pelo site da Magazine Luiza ou na Amazon. Pessoal, eu vou falar para vocês agora sobre o Rei da Esfirra. O Rei da Esfirra é nosso patrocinador aqui. Inclusive, o Júnior lá do Rei da Esfirra já esteve aqui conosco, né, Mari? Já. E o Rei da Esfirra é um restaurante diferenciado aqui em Campo Mourão. Eles estão abrindo agora das 11 horas da manhã às 18 horas da tarde. E eles, nesse período, oferecem o almoço e todo o cardápio à la carte. Eles têm também culinária árabe. Então, vale a pena conferir. É maravilhoso. E hoje eu quero apresentar para vocês um novo patrocinador, uma patrocinadora, doutora Priscila Bayer Ferri. Ela atua na área de estética e odontologia. A doutora Priscila é responsável por realizar os procedimentos que eu faço, os procedimentos faciais que eu costumo, que são os meus queridinhos, que são preenchimento labial, botox, mesmo que eu não precise, né, gente? É manutenção. É manutenção só da manutenção. beleza. Então, eu gostaria de apresentar-lhes a doutora Priscila. Ela atende lá no centro médico. Ela faz a parte de aplicação de fios de PDO, de bioestimulador. Vale a pena fazer uma avaliação. Ela é uma profissional que traz traços da tua naturalidade. Você não vai se tornar outra pessoa. Você vai evidenciar a sua beleza. E é isso. E agora nós vamos para a parte mais legal, que é apresentar o nosso convidado. O nosso convidado hoje é de alto calibre. Ele é professor, palestrante, doutor em educação pela UNR. Foi condecorado com o título Doutor Honoris Causa em Ciências da Educação. Eu fico impressionada, viu, gente? Porque, assim, é muita graduação, é muita pós-graduação, é muito conhecimento. Seja bem-vindo, Frank Duarte. Bem-vindo. Olá, meninas. Olá, tudo bem? Quem acompanha a gente? Boa tarde. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, né? Ter esse privilégio de hoje sentarmos para trocar uma ideia, bater um papo e tá aí compartilhando um pouco a informação. Muito obrigada. Nós que agradecemos a sua disponibilidade, porque que tempo que esse homem tem, gente? Pô, é isso que eu fico impressionada. Eu fico impressionada. Perguntei, você dorme? Eu queria marcar de meia-noite às 6, mas... Não dá. Frank, conta pra gente a tua história. Legal, meninas. Bom, embora não pareçam, as pessoas sempre brincam, né? Eu tenho aí 37 anos. Caminhei pelo campo da educação. Então, assim, minha primeira graduação é a pedagogia. Me formei aqui na Faculdade Integrada em Campo Mourão, há um tempinho atrás. Esse ano eu completo 15 anos de professor, especificamente de graduação, né? Então, a gente tem caminhado aí por essas áreas, enveredado pelo campo das áreas das neurociências e psicologia, formado em psicologia, depois fui para pós. E então, eu digo sempre que eu atuo em 3 áreas. A área de educação, que é a área de ser professor. A área clínica, do qual ainda a gente faz os atendimentos no campo da neuropsicologia, que é uma especialidade. E naquele sujeito que é um eterno aprendiz, né? A gente precisa estar o tempo todo buscando conhecimento. E aí, do ano passado para cá, enveredamos para a medicina, um desafio desesperador, mas cada vez mais apaixonado por isso. Então, fazemos um pouquinho de tudo. Meu Deus. Incrível, né? Uhum. Frank, vamos começar falando sobre psicopatia. Perfeito. Né? Então, assim, pra gente entender, o que é um psicopata? Maravilhoso. Essa pergunta é muito bacana porque, assim, as pessoas confundem muito as terminologias, vira um termo comercial, né? Então, a gente tem que pensar que a nossa mente humana, né, aquilo que a gente vai chamar de psique, essa mente ela está vulnerável a várias coisas. Então, vamos imaginar que ela precisa vir com uma forma, entre aspas, normal. Tem que rodar de forma tranquila e, às vezes, tem alguma coisa que faz não rodar.
Imaginemos um programa que você compra para colocar um aplicativo no seu celular e de repente não roda corretamente. Quando não roda, dentro da nossa cabeça, essa psique não funciona corretamente, ela tem uma causa. Pode ser uma causa genética, de estrutura, de coisas dos pais, das mães, etc., da família dos avós, e ela pode ser adquirida, ou seja, alguma coisa de trauma que fez com que essa psique tivesse uma alteração. Então, a partir dessa alteração, ela pode gerar um sofrimento, que vai ser o termo do patos. Então, a patologia é uma doença que nós temos do nosso corpo. A psicopatologia é uma doença exclusiva da mente. Então, a nossa mente humana ela pode ter doenças que nascem com a gente ou que ela é adquirida ao longo do tempo. Essa psicopatologia, que é todo o pessoal que tem um transtorno da mente, ela pode estar configurada em vários cenários. Uma delas é fazer com que eu não respeite as regras sociais, que nós chamamos de sociopatia, aquele sujeito que não pode furtar, mas ele vai lá e toma para si o que é do outro. Ele faz isso com consciência. Ele faz porque dá prazer a ele. O outro, que é a psicopatia, ou os psicopatas, são aquele sujeito que não respeita a existência do outro sujeito. De um modo, não dá muita importância para a existência desse sujeito, que pode ser a psicopatia de forma mais leve, ou a mais severa, que só faz sentido quando eu tenho domínio desse sujeito. Então eu sou aquele sujeito tão importante que eu tenho que ser mais importante que ele. Então a gente tem os serial killers aí, que são sujeitos que entendem que a vida do outro está na minha mão. Então eu é quem determino se ele mantém vivo ou vai, né, morre. Para esses dois sujeitos, a neuropsicologia vai considerar um condutopata. Ou seja, independente se é contra a sociedade ou contra o outro, o problema está na conduta. A personalidade dele. Ele olha para a sociedade como sendo uma transgressão de comportamento, não é só da ideia. Eu só não penso em fazer o mal, eu tenho que fazer o mal. Então, a condutopatia é quando o sujeito tem um transtorno mental adquirido ou de nascença, ou vem com ele, ou vem no combo, né? E essa condutopatia faz com que dê sentido para a vida dele. Ele não consegue viver tranquilo, produzindo a felicidade dele, se ele não transgredir uma regra. E isso nasce e isso se morre. Não tem tratamento, não tem intervenção, não tem como fazer esse sujeito deixar de ser um condutopata. Ah, ele não vai mudar. Não. E ele já nasce? Já nasce. Já é uma condição genética. A tal ponto de que você, sempre quando identifica uma criança com condutas diferentes, adversas, que envolve a ideia de afeto, de sentimento, você sempre olha para os pais. Então é muito comum você fazer um diagnóstico dos pais por meio do comportamento da criança. E Que interessante. Quando é a criança, você consegue ver alguns sinais e você consegue dar uma bricada, digamos assim, nessa... Consegue. Vamos pensar... Eu tenho um exemplo. Enquanto professor, eu tive uma experiência de ser professor de alunos de 4º ano no ensino primário em 1900 antigamente. Ontem, né? E eu me recordo que tinha um aluno que ele sempre furtava, pegava borracha, lápis, caneta e tal. E era visível? E era visível, assim. Ele pegava, colocava no bolso e ia embora, como nada tivesse acontecendo. E aí eu me recordo que uma vez chamamos os pais, a mãe e tal, e ninguém via até o dia que veio uma avó. E aí eu, professora, a pedagoga, a diretora conversando, a avó meio que sem graça, falou assim, então, mas é que o pai dele também faz isso. Então, imagine uma criança que, independente da carga genética, ela vê isso acontecendo em casa. Provavelmente deve ter visto o pai fazer isso. Até os 5 anos, nosso cérebro não tem autonomia. Ele é feito por comportamento e repetição de um externo. Então eu vejo fazendo, eu faço como correto. Isso vale para desenvolvimento de fala, para comportamento, para perspectiva de vida, etc. Então eu vejo meu pai fazendo isso. É um comportamento adequado. Eu passo a fazer. Se ninguém faz uma intervenção, uma interferência, eu cresço achando que aquilo é o correto. Se identificado isso mais precoce... Mas mesmo fazendo escondido, você entende que aquilo é correto? Vamos imaginar... Dá pra gente pensar que a criança, dá mesmo pensar. fazendo escondido, porque se é escondido é porque os outros não podem ver. Dá para pensar porque assim... a gente se desenvolve enquanto sujeito em 3 grupos sociais. Família é o primeiro, a escola e a igreja é o segundo, o trabalho é o terceiro. Então, se na minha família aquele contexto é tido como correto, eu só vou identificar ou buscar esconder quando o outro grupo fala isso está errado. Mas eu faço isso como forma de evitar uma punição do outro grupo. É como a criança dentro do seu amigo imaginário.
Ter o amigo imaginário é completamente saudável, que é quando a criança começa a ter noção do que ela pode e o que ela não pode fazer. Quando ela faz algo que ela não poderia fazer e que ela sabe que vai ser punida, ela delega isso ao amigo imaginário. Então, é uma forma de você saber que a estrutura de personalidade da criança está desenvolvendo da forma adequada. Então, ter amigo imaginário é saudável, viu, galera? A criança tem que ter um amigo imaginário. O que a gente não presenciou na pandemia. Por quê? Porque não tinha punição. Não tem punição na pandemia. Por quê? Porque já tá, ai, tadinho, já tá privado, não pode. Então deixa, então permite. Essa criança passou a ter dificuldade quando ela voltou para a escola presencial, dos quais ela não tinha mais regras. E ela teve que respeitar regras. E aí surge o termo que todo mundo fala hoje. E vários problemas que é a habilidade também. socioemocional, que a criança não tem. E nós adultos né, não temos também adequado. Então, esse sujeito, se a gente identifica, ainda na fase da criança, naquela primeira infância que a gente chama, do qual ele pegou algo que não deve ser correto. E a escola vem e diz, esse comportamento é inadequado, não pode. E eu vou treinando ele para que ele não faça isso no social. Ele pode manter a ideia de que ter do outro para mim é o correto, mas eu não posso fazer isso todo canto. Então você vai treinando, entre aspas, esse sujeito a ter um comportamento social aceitável. Ele vai deixar de fazer isso? Não. Ele vai procurar o ambiente, então, que ele possa fazer. Adequado. Aí nós temos a galera na política, tem a galera que trabalha no supermercado, enfim. E é genético, não tem o que fazer. Não é uma falha na educação, não é... Não, ele é uma falha no processamento neurológico. Então vamos pensar assim. O nosso cérebro Nossa, ele tem isso uma resolve estrutura. muitas coisas, porque as pessoas se Muito, culpam, os pais se muito, culpam. Muito. Você tem vários aspectos, por exemplo, que você vai pensar assim, o maquinário do cérebro está lá. Ele precisa funcionar, a estrutura está lá. Eu tenho o tálamo, eu tenho o hipotálamo, que é o hipocampo, que é responsável pela minha memória, o tálamo, que é responsável pelas minhas emoções, tomada de decisões. Eu tenho a amígdala, que é a sede das emoções, dos sentimentos. Está tudo lá, está preservado. Parênteses. Já existe, né, vários estudos científicos nisso. Canadá é um expoente em trazer isso. Na América Latina, agora a Argentina está sendo muito forte em fazer um estudo nas funções neurológicas da amígdala em psicopatas. Então, eu tenho o sujeito já diagnosticado. É um psicopata. Vamos ver como é que funciona de formas e descargas elétricas essa amígdala? Vamos. Ela é diferente do funcionamento de um cérebro, entre aspas, normal. Então, você sabe que é uma falha neurológica. Nasce com isso. E porque a amígdala, ela tem essa análise? Porque nós, que temos a preocupação de como é que vão olhar o nosso comportamento, como é que vão julgar a nossa roupa, né? Eu coloco sempre para as meninas que é a preocupação, mas eu já vesti essa roupa nesse evento, não posso. Tem essa preocupação do julgar da sociedade. O psicopata não tem. Tal qual como o esquizofrênico, também não vai ter. Então, você vai ver 12 graus ele andando de calça, de bermuda, de calcinha sutiã, e vai estar 32 graus lá fora e ele com camisa de lã, blusa de lã. Então, assim, essa regra social, ela não é importante para aquele sujeito. Não se aplica. Então, para que eu vou me... A criança, por volta dos 6, 7 anos, a estrutura do cérebro é quando ela começa a se formar o que a gente chama de superego, que é o momento do freio, da regra, da moral, da ética. É nesse momento em que, a depender do que eu vivo dentro de casa, que é o meu primeiro grupo social, eu construo essa forma de olhar para o mundo. Porque enquanto não está consolidado o meu superego, quem faz isso é um superego auxiliar, que são os adultos mais próximos. Por isso a importância cada vez mais de acompanhar o desenvolvimento da criança, de ter um adulto por perto para dizer pode ou não pode fazer, de olhar para aquilo e dizer pode fazer, mas não aqui, pode fazer, mas naquele lado. Dá um exemplo. Muitos autistas, eles possuem comportamentos que são atípicos, vamos considerar assim. E você precisa dar um treino a ele para que ele entenda, posso fazer, mas no meio de todo mundo? Não. Você vai fazer em tal lugar. Então, existe uma técnica. E não sente vergonha. E não sente vergonha. Não tem essa... É porque essa leitura não faz. Imagine uma maquininha de código de barras, ou de QR Code, em que quando lê, escaneia, mas então não faz essa leitura de pode ou não pode, de é certo ou errado, diferente de um sujeito que sabe que não pode e constrói uma condição para que possa fazer. Então, se você pensa um autista ou um esquizofrênico, não lê esse código. Não é à toa que o autismo foi considerado durante muito tempo uma esquizofrenia infantil. Alguém que rompia com a realidade, que não estava nem aí para o julgamento alheio, vivia no seu mundo, etc, etc.
Hoje a gente entende que são formas diferentes de olhar para objetos, são fenômenos diferentes e por aí vai. Então, ele não está ligando para essa regra social. Um psicopata ou um condutopata, ele sabe que não pode. Lê, mas ele não dá importância para aquilo. E o prazer está em transgredir essa regra. Ela é consciente. Ela é consciente. Eu não posso matar, mas eu vou matar. E como eu... outra coisa. O psicopata vai ser filho de um psicopata? Se ele é uma condição genética, eu Vai. tenho que ter no meu DNA. Então, meus pais têm. A Frank pula de geração? Pode, mas é muito difícil. E automaticamente, eu vou ter filho psicopata. Ele é genético. Ele é uma E o psicopata, desorganização neurológica. ele tem essa ausência de sentimento. Ausência de sentimento. Até Pelo com o filho? outro, não por si, pelo outro. Até pelo com o filho. A tal ponto de termos pais que hoje são considerados vou me recordar o nome, mas é como se fosse uma psicopatia parental. Quando eu estudava faculdade, eu tive contato, eu nunca presenciei isso de forma clínica, a não ser na literatura, até que a gente identificasse isso no estágio. Não era a minha equipe, eu não atendi, mas um grupo de colegas conseguiram. Existe uma síndrome muito rara chamada síndrome de Munchausen. A síndrome de Munchausen basicamente é mais para o lado da mulher, público maior feminino, em que ela tem um prazer em estar no ambiente hospitalar. Ela não é hipocondríaca. Ela não está tomando medicamento, é estar no ambiente hospitalar. Dá segurança, dá conforto e me gera prazer mesmo, assim, sabe? De que estar ali é gostoso. Porém, eu tenho que encontrar circunstâncias que justifiquem eu estar lá o tempo inteiro. Então ela vai para um hospital, começa a fazer exame, não tem nada, volta. Vai no outro dia, não tem exame, volta. Chega um ponto que fala, senhora aqui não de novo. venha mais. Entendeu? Aí ela faz a Munchausen por procuração. Então ela tem um filho, em que o filho está doente. E ela vai com o filho. E esse grupo nosso de estágio dentro do hospital identificou uma mãe que ela, escatológica eu vou dizer, mas ela provocava uma lesão de corte na criança, fezes, passava para ter ação purulenta para justificá-la ir para o hospital. Olha que incrível. Nesse caso era consciente a ação dela, não nutria sentimento pelo outro, que era o seu filho. Essa pessoa tem uma conduta de psicopatia. E que idade tinha a criança? A criança tinha 3 anos de idade. Nossa. 3 anos de idade. Que judiação. Tal qual como você olha uma criança, e aí é um alerta para os pais. Criança tem bichinho de estimação, dê um bichinho de estimação e observa o comportamento dessa criança com o bichinho de estimação. Se é uma felícia que a criança traz o bichinho e pega, e assim, sem ter conhecimento, você fala, caracas, que massa, tem sentimento. Se ela começa a fazer algo contra esse animal, cautela. Porque ninguém diz pra ela o que é que tem que fazer. É dela. Então, Se você pegar, desculpa te cortar, Mari, se você pegar uma criança por volta dos 8 meses de idade e ela se aproximar de você ou se aproximar dela, ela não vai te dar um tapa. Não. Ela não vai fazer um carinho. Ela é inerte ao comportamento. Ninguém ensinou nada a ela. Então ela vai crescendo. Quando ela tem a idade entre 1 ano e meio, 2 anos com o animal, ninguém ensinou o que é certo e errado para ela. Ela não teve a possibilidade de capturar o que é uma coisa de cruel, o que é uma coisa de afago e afeto. E ela mesmo assim faz a crueldade. Ela maltrata o animal. É dela. É dela. É dela. então, E ela digamos não que sabe que é errado. A gente pode ver os primeiros sinais ali. Já na infância, com um animal de estimação, com um coleguinha, Com o talvez? coleguinha. Diferente, por exemplo, quando você encontra uma criança que morde a outra. Gente, mordida ou mordição não tem nada a ver com traços de psicopatia infantil. Graças a Deus. Não, a mordição, ela só é um sinal de que alguma coisa está desorganizada e a criança não sabe lidar com isso. É uma forma de contato da criança. Então, quando alguém fala assim, é filho, ou porque a escola diz que está mordendo, ou porque eu estou lá acompanhando e vejo que está mordendo, o que é isso? Observa que tem alguma coisa emocional afetando essa criança. Pode ser uma mudança da cama do quarto, pode ser a mãe que ficou gestante, pode ser o pai que perdeu o trabalho, pode ser a avó que faleceu. Enfim, pode ser várias coisas que ela não sabe como se comportar. Ela manifesta por comportamento. De que forma? Mordendo. Birra. E essa mãe que passava as fezes no machucado da criança, como que foi descoberto? E aí, como é que se descobre? Então, assim, você tem alguns Torturando. Instrumentos... torturando, né? Aquela torturando. Coloca Profissional choque. de psicologia torturando, não tinha jeito. Eu me recordo que os alunos comentavam de conversa com ela, e aí vai todo para a história patológica pregressa. Ficava conversando com ela. E aí você vai buscar quantos prontuários tem. Essa criança vem de quanto tempo? Quando a criança chega aqui, tem alguma coisa? Não, passa pelo médico, não tem nada. Pera aí, galera.
E aí a professora, que era preceptora, tinha estudado o síndrome de Munchausen na graduação dela. Ela bateu o olho, pera, calma, vamos entrevistá-la. Machucou? Machucou como? Quanto tempo faz? O que fez? Que material tem ou que micro-organismo causou a bactéria? Coliformes fecais. Essa criança não tem condições de ter passado a mão sem querer. E aí vai na entrevista. E aí você chega e diz assim, ó, você passou fezes. Passei. 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 Por quê? Porque vocês não queriam me atender. Como se a culpa fosse, olha, ele tinha um problema e a culpa é sua, não quis me atender. Como o perfil de todo psicopata. Eu estou fazendo isso por você, viu? É por você que eu estou fazendo isso. Tem várias estrelas e personagens que a gente olha aí que, né, protagonizaram alguns crimes e tem a condição de psicopatia, mas pegar uma que inclusive foi Yoki agora, né? A Lisa Samúdio, em que as pessoas chegam e dizem assim, mas ela cometeu um crime e tal. E ela disse, não, é porque ele me traía. Então, se ele me traía, eu quis salvar o meu casamento. E a única forma que eu encontrei de salvar meu casamento foi tirar a vida dele. Eu, em primeiro lugar. Frank, mas é saúde mental. Não, calma, ela está justificando um crime. Todas as vezes que para você justificar alguma coisa de errado que você fez, você se coloca em primeiro plano, no mínimo narcisista. Mas e o sofrimento do lado dele? Não tem. Opa, psicopatia. Calma. Então, é isso que vai ser observado no comportamento. Claro que tinha uma avaliação com instrumentos da psicologia. Hoje você tem, dentro da neuropsicologia, um neurofeedback, que é um equipamento quase como um eletroencefalograma, em que você coloca, faz as perguntas, captura essas ondas neurológicas, que vai te dizer, está correto o que é esperado para esse momento ou não? Ela acionou uma carga elétrica maior, então tem uma tensão aqui. Não, aqui ela acionou uma carga elétrica menor, então ela está dissimulando. Fisicamente, ela está dizendo, nossa, que dó, e o cérebro está tum. Ela está tentando... Dissimulou. Nossa, mas que difícil perceber a dissimulação. Para quem tem essa prática clínica quase que cotidiana, ela começa a perceber para o comportamento. É como se dissesse assim, você está com frio e a pessoa está aqui. Não, visivelmente você percebe, né? Mas a emoção que é dada nesse processo. Pegar esse caso que ficou icônico para quem trabalha na área de perfil criminal, ou de sociopatia, de saúde mental e tal. Então, ela começa, quem não assistiu a série dela, que está aí nas plataformas digitais, ela diz assim, eu vou começar a contar, mas a verdade mesmo só vou dizer se a minha filha me perguntar. Ela já começa dizendo, eu estou mentindo, tá? Se minha filha perguntar, eu conto a verdade. Né? Eu queria muito cuidar porque eu estava com medo que ele levasse a minha filha. E o sorriso na cara. Ninguém que tem medo de que ele furtasse a filha vai estar com um sorriso estampado no rosto. É tão dinâmico pro cérebro que ele não está preocupado em que fisionomia eu estou apresentando para que as pessoas entendam que eu estou sofrendo nesse momento. É aquilo que a gente chama de incongruência. O que está sendo apresentado não bate com o que está sendo dissimulado, com o que está sendo dito. Então, essa dissimulação. E essa dissimulação, ela pode ser porque eles acreditam que são superiores e que as pessoas não vão entender? Não vão interpretar dessa forma? Ou é algo que eles não conseguem controlar? A superioridade, ela vai dizer para ele assim, não precisa se preocupar, você é maior. O segundo ponto é, eles não vão conseguir te identificar, mas eu gostaria que. Então, vai deixando migalhas. Então o auge do psicopata é ele ser identificado. Porque senão, que motivo tem? Que sentido tem a vida se eu não receber o holofote? Então, eu faço para não ser. Mas é como se a fase do chefão, para Mario Brothers, quem jogou videogame, resgatar a princesa, é identificar e dizer, é ele ou é ela. Só que chega a um ponto que ela não tem mais esse crivo, né? E nesse caso, né, a Elise Matsunaga, ela só cometeu esse crime, aparentemente, né? Sim. Por quê? Chega num estágio, porque por mais que ela tenha feito tudo para não ser descoberta, ela foi, né? Poderia não ter sido. Mas isso revela, por exemplo, que ela tenha feito isso outras vezes, que ela resolvia os problemas ali de maravilha. Dessa forma. Assim, a lente que ela olhava o mundo para resolver os problemas era com essa lente, não se tem história patológica pregressa. Ou seja, não há nenhum indicativo de que ela teria feito isso antes. Salvo de que foi a primeira vez, tem certeza que não.
Em algum momento fez, só não tinha história, só não registraram, só não descobriram. Porque é interessante, na não é nossa de supetão, conversa, né? a gente teve aqui, pessoal, para quem está acompanhando agora, nós tivemos aqui um problema técnico e a gente estava conversando com o Frank antes disso. E ele citou que o psicopata, ele pode, não que todas as pessoas que atuem nas áreas, por exemplo, um cirurgião, sejam um psicopata, mas que grande parte deles atuam que é como se fazer o que eles têm prazer fosse legal. Perfeito. É legalizado. A lei não vai fazer esse tipo de punição. E ela foi encontrada por isso, né? Porque ela era uma enfermeira de centro cirúrgico, então ela sabia exatamente como fazer. Ela tem então, o conhecimento. A resposta que você me deu é é. muito boa, porque Então, ela já fez isso outra vez? Exatamente. Já. Ela pode não ter feito isso de forma criminal. Sim. Mas a experiência de... Por quê? Porque ela sabia como fazer a drenagem. Imagine nós, estamos num sítio e vamos matar um frango. Quem tem a prática, primeiro faz o estrangulamento do pescoço da galinha. Lembra a avó fazendo isso? Ela puxava, ela não chegava e cortava o pescoço. Não. Ela estrangula primeiro, ela deixa ponta cabeça, para que o sangue possa descer para a cabeça, para que ela cortar o pescoço e sair todo o sangue. É uma técnica que fazia com a galinha. Nesse caso, se ela não tem o domínio, ela não teria, como diz o laudo, você buscar o processo é público, né? Se você pegar, você tem todos os documentos. Qual foi a primeira área que ela seccionou? Foi a cabeça. Que ela sabia que faria mais fácil para drenar o sangue. Por que ela não, como diz minha mãe, por que ela não cortou a buchada dele, né? Porque ia... Então, assim, ela sujeira. sabia o passo a passo. Mas sem que a gente possa pensar nisso, é assim, ela corre o risco de cometer esse crime de novo? Bom, ela já fez uma vez. Pode ter feito antes? Ela já fez uma vez. O pessoal que está andando aí no aplicativo com ela, então, por favor. Cuidado. Ela pode fazer como todo mundo, aí é que há um detalhe. A psicopatia, ela tem 3 níveis. Primeiro nível é aquele que eu só tenho prazer em transgredir regra. O segundo nível é que eu sei que é errado e eu posso afetar alguma pessoa. Se eu tiver que afetar, não tem problema. O terceiro é, como diz o paraguaio, se ou se ela vai transgredir a regra afetando alguém. Ou seja, o prazer está em fazer o mal ao outro. Ela teve um gatilho. Mas será que ela tem que ter algum... Será que o psicopata tem que ter ali alguma relação com essa pessoa? Pode Ou ser algum- qualquer um. Ou a pessoa tem que Não, dar algum gatilho pra ela fazer isso. Dá um motivo. Nesse caso específico da Elise, a gente tem que considerar assim, corre o risco de pegar uma corrida no aplicativo? Não, porque ela não é uma serial killer. Ela não tem prazer no matar. Ela não teve prazer em sair matando, porque ela não tem história pregressa. No entanto, aquela circunstância fez com que ela encontrasse a única forma de solucionar daquele modo. Então, ela teve um objeto que fez com que ela desenvolvesse o gatilho. Óbvio, ela tinha saído, né, de uma circunstância que ela atuava como garota de programa. Sim. Ela entrou no relacionamento sabendo que ele já estava casado. Ela recebeu todo o carro e o apartamento e ela se tornou uma mulher. Bom, a hora que ela se torna mulher, a vaga de amante está liberada, né? Tá ali. Se ele tem um padrão de comportamento e fazer isso com ela, não seria com ela que ele mudaria. Ele repete o padrão de comportamento. Quando ela se vê naquela circunstância, aí você tem um que seria um pulo do gato, ou uma chave que fecha o caso, né? Ou que explica muito o caso. Para ela, só fez sentido se ela conseguisse ficar com a herança. O único foco é a herança. Por quê? Porque ele é um cara milionário. A filha dela teria parte dessa fortuna. Ela ficaria com uma pensão. Ué, mas qual o problema dela se separar? Ou ele dar um carro, uma casa para outra? Ou ela se tornar a ex-mulher dele? Mas o foco era a grana. No entanto, que tem ali um... eu não vou saber usar o termo. Eu não olhei pra esse lado. Eu não vou saber Quando usar eu o termo assisti a correto. série dela, eu assisti. Mas você tem algo que aumenta a pena. Eu esqueci o nome técnico. Agravante? Agravante. Vocês seriam uma boa advogada. Eu sou advogada. Tô brincando, Então, você teria um agravante ali, por exemplo, de usar que foi motivo torpe. Que foi grana. Foi. Então, assim, mas é que... Foi uma das qualificadoras dela. umas qualificadoras, Então, assim, mas foi o quê? Foi para preservar a filha. Mas ele não colocava risco com sua filha. Ele dizia que ia me matar, mas não tem registro disso. Tem boletim de ocorrência? Você tem Maria da Penha? Não tem. Então é grana. Por quê? Porque depois... Matou, ok. O que faz depois é o que dá o perfil criminológico dela. Porque ela poderia ter ligado e dito assim, matei. Tô desesperada Meu aqui, Deus olha, do aconteceu um céu, acidente. socorro. Não. E ela ficou mandando e-mails, né? Como Aí, se ele... ela começa a esquartejar, ela para o esquartejamento, limpa tudo, sai da mamar pra filha. Ela volta, continua o esquartejamento. Ela limpa.
Ela desce as malas. Tranquila. E se eu não Tranquila. tiver- Continua mandando e-mail, E se eu não dizendo estiver como se ele enganada, estivesse Parece vivo. que o pessoal passou o luminol e não achou nada. Então, Porque ela fez tudo em um colchão. Exatamente. E ela pegou e deu esse colchão para uma funcionária que trabalhava lá e comprou outro novo. Então, quando o pessoal chegou lá no caso, eles passaram o luminol e não encontraram nada. E aí ela já tinha... Ela tinha descartado tudo. Ela tinha descartado tudo, já tinha tirado o corpo de lá, obviamente. E ela Nossa. falou assim, ele sumiu. E aí começou a mandar e-mails deles pra família, Pra porque família. ela avisou a família Sim. que ele tinha sumido. Ela foi quem faz o boletim de ocorrência por sumiço. Aham. É ela que faz. Hoje, quando você olha pra perícia criminológica, alguém sumiu. Quem fez? Começa por ali. Ah, é? Quem fez o boletim? só. Vamos começar por ela. Não vamos fazer mais um boletim de ocorrência. Qual o vínculo que tem com essa pessoa? É amaziada? É cônjuge? É filho? A maioria dessas condições de cônjuge. crimes tá voltado para isso, né? Então, ela fez todo esse... Com muito respeito às artes circenses. Ela montou todo esse circo, esse cenário de fundo para ir despistando. Só que você Não, olha... muito inteligente. A muito tese astuta, dela, muito muito forte, astuta forte. e inteligente. Onde ela entra em incongruência? Que aí a gente olha assim, entrou numa vibe muito estratégica, mas chegou uma hora que parece que cansou. Por isso que você olha... Porque daí ficou muito tem- grande ela pra não conseguiu sustentar toda No entanto, aquela... que ela tem toda a preocupação quando ela vai soltar os restos mortais, ela solta na beira do carregador, na beira da estrada. Quem acha é a galera que tá passando. Ela não teve o trabalho de ir lá, cavar, esconder. Não. Ela E deixou ela, ali. é porque ela jogou um pouco em cada canto. Eu acho que ela... Tudo acho- num espaço pequeno, E assim, eu acho num que ela raio. achou que seria suficiente. Daí um pessoal começou a achar uma perna, não sei o que, até que um achou a cabeça. Então, assim, ela tem a característica de fazer isso com todo mundo? Não. Só Ela se você tem não a pagar capacidade. corrida. Só se você não der uma avaliação de 5 estrelas. Aí, de repente... Então, assim, ela não tem o prazer em fazer isso. Foi um caso específico. Ela é uma psicopata serial killer? Não. Mas ela é uma psicopata. Então, E ele, o criminológico essa dela... é todo, porque daí na série a gente viu também as atitudes dele, né? Isso de repetir o mesmo movimento que Ele tem, realizou com ela. ele tem um padrão de comportamento, né? Ele era um cara completamente... que se colocava em situação de risco. gostava de atirar gostava também, de também tinha atirar, prazer. Tinha um prazer no perigo, no Sim. proibido. Ele tinha um arsenal em casa. Ele tinha um comportamento de risco intenso, assim. Tinha lugares que ele era reconhecido. Então, assim, ele chegava com as garotas de programa, todo mundo reconhecia. Então, o pai, por exemplo, dele, que nunca deu entrevista pra ninguém, mas não vou lembrar agora o nome do quem escreveu um livro sobre ela, Ulisses Guimarães. Quando Ulisses Guimarães escreve um livro sobre ela, que é um cara que trabalha com esses perfis, o pai no telefone diz assim, eu conhecia 2. Um, que é o que estava dentro de casa, e o outro que o processo me mostrou. Então, assim, eu tenho 2 filhos num só. Essa outra a gente não conhecia. Então, Mas isso claro, acontece mesmo com os pais, porque sim, ao às extremo. vezes o pessoal na escola conta que o filho da gente fez uma coisa que parece que é mentira. Você fala, você não está dizendo do meu bebê? Não é isso. Parece que é O mentira. meu filho fazer isso, jamais. Jamais. Aí você vai falar, tadinha, mãe, você não tem noção de quem é que você Não tem. conhece. Isso é um aspecto, por exemplo, a ser observado. Por que ele tem comportamentos diferentes em casa e na escola? Quando atendi na clínica crianças, a gente tem, para atendimento de criança, um tripé. Escola, casa e clínica. A criança que tem um transtorno opositor, a criança que tem uma predisposição para transgredir uma regra, o primeiro processo dele eu sei que esse cara ou essa mulher que está aí, ela está para me analisar. Ele tem consciência disso. A partir de 7 anos ele tem consciência disso. Então eu tenho que trazer ela para o meu lado. Então vem com desenho, traz um mimo. Ah, eu gosto muito de estar aqui. Já falei pra minha mãe trazer mais. Posso vir amanhã também? Ele vem te seduzindo. Ai, que debochado. Posso Quando vir a amanhã também? Quando Olha a gente só aqui. dizia em off aqui esse processo de sedução, ele é um processo de sedução sexualizado? Não. Nossa, como você tá linda hoje, É que de legal. encantar. É de encantamento. É de encantamento. Eu quero mostrar pra você que eu tô do seu lado. Pra gente é muito engraçado, né? Você não tem um chip que você deixa de ser psicólogo ou neuropsicólogo. Você tá ali. E é muito engraçado que às vezes, mesmo que você não queira, você percebe isso, porque é muito escancarado. O que a gente vai chamar de positividade tóxica. Meu Deus, sabe? Você tá acabada. Você acabou de acordar, a pessoa olha e fala assim, ai, que você tá linda. Isso é paixão.
Isso é paixão. Imagine, como dar um beijo com bafo de manhã. Ai, melhor beijo da vida nunca, gente, né? Com dente escovado é melhor. Não é à toa que paixão deriva da palavra patos, que é doença. Todo apaixonado é doente. Olha Todo só. sujeito que é apaixonado é um doente. No entanto, que ele faz qualquer crime passional. Quando ele está no movimento que foi considerado a princípio o crime dela. Um crime passional. A motivação, a princípio, foi passional. Depois a investigação descobre que não, que a Elisa não foi, porque ela estava com medo de perder ele, estava com medo de perder a grana. Né? Então, assim, quando você olha para esse sujeito com o olhar da lente, da psique, há uma distorção por completo de várias outras pessoas. É perceptível só no comportamento? Jamais. A primeira coisa que eles têm é sedução, é encantar. Talvez eles busquem aquilo que socialmente vai ser validado. Né? Então a gente brincava, eu chego e digo, ai meninas, eu tenho vontade, nossa, tô vendo o seu rosto, Marilyn, ai que vontade de pegar de repente um estilete e cortar a bochecha. Você fala, menino, você tá ficando doido, pelo amor de Deus, chama a polícia. Mas se na medicina eu for pra área estética, eu vou atender o meu prazer. Só que eu vou ser aplaudido. Não estou dizendo que todos os profissionais que vão para a área sejam, mas camufla. Mas dizem que grandes profissionais que são renomados, têm uma... Traços. Tem um pezinho lá. Existem 3 grandes áreas onde você identifica muito psicopatas. Não necessariamente o serial killer, que é o terceiro nível. Em primeiro estão os médicos. Segundo, os políticos. Terceiro, o pessoal da área do direito. Porque precisa ter um álibi. Precisa ter um álibi. Meu irmão é formado em direito e a gente brincava. Ele dizia assim, não foi para a área criminal, ele atende a área previdenciária, mas ele dizia assim, quem está na área criminal, o camarada chega com uma faca na mão, dizendo, cheio de sangue, matei. O advogado toma a faca e diz, não, disseram que você matou. Não precisa convencer, precisa acreditar no convencimento, por aí vai. Né? Só um adendo, o documentário, a série da Elisa, foi feito pela defesa dela. Não é uma produção feita pela Netflix. A defesa, depois do julgamento, apresentou isso e não é feito com base no que a gente chama de processo penal. Entendi. Né? Não é com base naquilo que a gente conversava. Então, ok, ela vai precisar sair e tocar a vida dela. A gente precisa, enquanto a parte da saúde mental, ver como é que ela lida com isso. Como é que você lida com o seu crime? A princípio ela disse, mas eu não cometi crime nenhum. Nem vamos dar sequência. Como é que eu vou dizer que você está preparada para voltar para a sociedade se você garante que não cometeu crime? Então, sim ou sim, para que ela possa ter direito a essa avaliação de perfil criminal para ir para a sociedade, ela precisa aceitar que fez, ou seja, ela precisa assumir que fez aquilo. E, Frank, você já atuou em algum caso? Já. E tem algum marcante que você pode dividir com a gente? Tem um caso assim, quando eu fiz psicologia, então teve um processo que a gente escolhe onde a gente vai fazer esse estágio, né? Então a gente foi para avaliação psicológica, então eu fiz na área de trânsito, que tem um caso bem engraçado assim. Então eu fiz psicologia no Amazonas, lá a gente tinha uma empresa de transporte muito grande e que aí todas as pessoas que iam renovar a sua habilitação faziam avaliação psicotécnica. E tinha um senhor que nunca passava, sei lá, estava 6 meses não passando. E aí fez a avaliação, os testes, e como são testes que sempre é o mesmo, você vai criando o corpo naquilo. Então, isso estava errado, no próximo eu acerto. No teste, perfeito, aprovado. E a gente fazia rodízio, então uma hora eu aplicava, uma hora eu corrigia, uma hora eu fazia a devolutiva. E um dia eu estava na devolutiva e chegou esse senhor. E aí a gente estava lá fazendo a entrevista com ele, a anamnese final e tal. E aí eu me recordo de olhar e falar, nossa, mas esse senhor não passou por quê até agora, né? Então vamos conversar com o seu... Vou dar o nome de João. Conversar com o seu João. Seu João, como é que o senhor tá? Tô bem, não sei o quê. Ele, meu filho, então, tem 6 meses que eu tô para renovar e não renove. A empresa não deixou mais eu dirigir o ônibus. Agora eu tô dentro da coisa, da empresa e tal. E tá tocando o baile dele. Aí eu falei assim, tá, mas como é que o senhor tá? Tá cansado? Ele, meu filho estressado, né? 20 anos, motorista. Falei, e assim, quando o senhor tá dirigindo, tem alguma coisa que acontece? Parênteses. Antes de começar a psicologia, eu trabalhei na área de treinamento nessa empresa de transporte coletivo. Então eu treinava os motoristas que entravam novos na parte teórica, direção ofensiva e tudo mais. Então eu falei, e ele fazia uma linha que era por número, chamada 640. Eu falei, de qual linha, senhor? Ele falou, 640. Eu falei, nossa, então tem aquele morrão grande, que é como se fosse uma descida muito íngreme. Então o ônibus vinha dessa descida. Eu falei, como é que é? Ele falou assim, menina, é cansativo. Tem hora que eu tô descendo e eu vejo aquele ônibus capotando e todo mundo gritando.
Ah, seu João, então. O senhor volta daqui 30 dias fazer a avaliação do senhor. Sem chance, seu O senhor João. não venha mais fazer avaliação. Sem Que, chance. com essas O visão... teste. Mas qual é o sentimento? Como é que ele lidava com o trabalho? Estressante. Ele estava na síndrome de Burnout. Documento, mandou para a empresa psiquiatra, o médico da empresa encaminhou, afastou. Foi para o INSS. Então, você fala de uma coisa muito específica. Não tinha crime. Não. Mas ele tinha ali um traço de olhar pro E outro pra tipo... ele falar isso, né? Mas numa boa, como a gente tá trocando uma ideia então? Menina, eu tô descendo, eu vejo esse ônibus capotando e o povo gritando. Eu digo, é nada, jura? Ah, tá. Porque você faz cara de espanto, você pode ter um narcisista na sua frente que vai dizer, então, consegui chegar. Provoquei um susto nele. Ah. Então me nutre. Você faz cara, nada, jura? Então, né? Mas gritava muito pouco. Você finge demência. No outro, foi um caso mais pesado. Então, dentro do complexo penitenciário Compage, lá no Amazonas, tinha um professor, que ele já atuava como psicólogo há um bom tempo. Então, as pessoas pediam ali a condicional, a liberdade, a saidinha, e tinha que fazer essa avaliação. Então, quando solicitavam, eles já sabiam que tinham atendido todos aqueles pré-requisitos que tem no campo do direito, né? Tinha trabalhado dentro da penitenciária, tinha cumprido no tratado, então os profissionais pediam essa avaliação. E aí, nós chegamos, o professor tinha acabado de fazer a avaliação dessa pessoa. Vocês vão, antes de aprender a aplicar, vão aprender a avaliar. E nós estamos avaliando. E disse, nossa, quem é a pessoa? Ele disse, calma. Avaliamos e tal. Fizemos a correção do teste, na verdade, a mensuração. Ele falou assim, agora quero que vocês olhem o prontuário dele. Nós olhamos o prontuário, olhamos todo aquele histórico. Agora eu quero que vocês conheçam 3 pessoas, vamos dizer quem é deles. A gente conversou com 3 pessoas ali e tal, assim... Ninguém, porque já estava com 3 anos de cumprimento da pena, etc, etc. Você não vai olhar para o cara e falar assim, foi ele. Qual era o crime? Então, ele estava namorando, a namorada terminou o relacionamento, começou a namorar uma outra pessoa. Entre terminar e acontecer o crime, foi 1 ano. Ele não falou nada para ninguém. Determinado dia, encontra a ex-namorada, o atual namorado e a irmã do atual namorado. Ele mata a ex-namorada, mata o atual namorado dela e a irmã dele. Mata as 3 pessoas. E ele simplesmente não tem corpo, não tem evidência, não tem nada. E tá aquela conversa, aquele bate-papo, chega no crime e tal. Então, ele faz a avaliação, você olha a avaliação, fala, esse sujeito não está preparado para a sociedade. Vamos para toda aquela anotação da parte penal. Então, ele trabalhava, onde ele trabalhava? Dentro da cozinha. Preparando a comida, etc, etc, etc. Ok, então, tudo bem. Quando descobre o corpo, o que ele tinha feito? Esquartejado. É óbvio que ele estava trabalhando na cozinha. É a habilidade que ele tem. Em suma, quando descobre, tem uma falha na fênix, na cabeça do psicopata. É como aquela pessoa que hoje pega R$1, amanhã pega outro R$1, amanhã pega R$1. Ele tem medo de ser descoberto, chega uma hora que ele não tem mais medo. Quando ele não tem mais medo é quando ele deixa traço. Então, ele ficou um bom tempo ali. Não. E chega um momento de perguntar como é que você lida com isso. Não, mas eu não cometi crime. Que crime? Deixou de lado. Chega, conversa. Nós tem que... não, cometi um crime, desculpa. Onde é que está o corpo? Não vou, dissimulado. E ele é reprovado. E a gente está nesse momento, na segunda reprovação dele. Eu olho para aquela pessoa e falo, gente, mas ele não fez tudo isso. O professor vai dar a devolutiva para ele, dizendo, olha, você não vai ser liberado porque a sua avaliação não permite. Aquela doçura acaba. A gente se assusta, porque são aquelas mesas de ferro, com o detento dando um tapa naquela mesa, que estava sem algema, sem nada. Imagina, você trabalha com faca na cozinha, por que eu vou te algemar? E ele voa, assim. Então, 3 agentes para segurar. Sério, assim. Se transformou. Por quê? Porque naquele momento ele só não estava sendo solto por conta daquela pessoa. Na verdade, por conta da avaliação dele. Claro, mas pra ele... Mas ele coloca a culpa na outra pessoa. É por tua culpa, tá? É por tua culpa. Então, assim, ele não estava ninguém preparado. encontrava mesmo o corpo? Não, ninguém encontrava. E foi o que? Tiro? Ninguém sabe também. Não, aí depois encontraram, a gente acabou não fazendo mais estágio e descobriu a história. Então, vem esse professor... Porque assim, bom, se eu for contra esse cara, esse é o único cara que vai me liberar. Eu quero te matar hoje, mas amanhã eu sou seu amigo. Ó, a dissimulação. Claro que o cara não dormia com os 2 olhos fechados, né? Ele ficava muito atento. E vai.
Ele já tinha sido sentenciado, enfim, ele estava respondendo pelo crime, pedindo para sair por um crime, já tinha respondido. Né? Tinha evidências que mostravam, ó, foi ele que matou. Mas queriam achar o corpo. E aí, esse professor coloca um vídeo para assistir um filme com ele e tal. E no filme o cara mata. Vai pro quintal e enterra no quintal. E faz um jardim de flores. E a vizinha vê estranho, fala pra polícia e a polícia vai lá e descobre. No filme, o professor relatando pra gente depois, no seminário, disse que eles saíram pra fumar um cigarro. Aí ele disse assim, muito amador, né? Tá na cara que todo mundo ia perceber. Ficou pra cima da terra. Chama a galera, manda na casa, embaixo da sala. Ele cavou, colocou os 3 corpos picados lá dentro, acimentou, trocou o azulejo da casa. E ninguém nunca ia achar. Ninguém nunca ia achar. Entre ele cometer o crime e tal, 4 anos mais ou menos até achar os restos mortais. Porque assim, era garantido que nem ia encontrar. Mas aí tinha mapeamento da rede de telefone, onde é que a pessoa tinha parado, qual era a última vez, câmera, etc, etc. A história que ele falava não batia. E 1 ano, sabe? 1 ano também é difícil, porque é difícil de linkar. Porque são muitos detalhes, né? Porque, na verdade, a única pessoa que sabe não vai falar. Não vai falar. Então, por mais que você tenha as E teorias... essa irmã, coitada, acho que ela tava no mau dia. No Amazonas, Tava tinha na hora errada. uma boate chamada Cabaré. Era uma boate de GLS e a gente ia, assim, na sexta, sabe, e tal. E aí pra gente foi todo um susto. No entanto, que essa boate ficou uns 2 meses sem funcionar. De tão impactante, assim. Tinha uma pessoa que era uma figura icônica. Todo final de semana tava na balada. E naquele dia tinha uma roda de 4 ou 5 pessoas. A gente tava ali, não sei o que, não sei o que. Ele ficou até umas 3 horas da manhã com a gente. A gente ficou até umas 5 horas, fomos pra casa. No outro dia, dorme e acorda com a notícia num jornal que tinha chamado 24 Minutos, o nome do jornalzinho. A foto dele estampada. Ele tinha saído da boate, tinha ido matar a mãe e o padrasto. Por conta de dinheiro. Caso Jimmy, quem quiser fuçar aí na internet, caso Jimmy. Jimmy. Então, assim, tudo... Cara, tava aqui tomando com a gente, bebendo, conversando, festando e tal. Saiu de lá. E assim, como é que ele matou? Aí tem todo um ritual pra isso acontecer. Então, sem medo de errar, enquanto ele tava na boate, ele tava ali se divertindo, sabendo o que ele ia fazer daqui a pouco. É uma mente completamente fora do padrão. Sim, porque a gente tem tem, sei lá, uma apresentação, um negócio que você tem que fazer que foge da tua normalidade, né? A gente fica nervoso, ansioso, o dia todo pensando, meu Deus do céu, você não consegue fazer nada legal. Por que eu aceitei? Por que eu aceitei? Por que eu aceitei? Onde eu tava com a cabeça? Eu tava com a cabeça quando eu topei isso. Então, é mais ou menos por aí. E Que vamos supor, você colocou interessante essa questão aqui de estar na balada, né? Ele tava ali tranquilo. Dá pra gente reconhecer um psicopata? Muito legal isso. De olhar clinicamente? Não. Oh, Deus. Ó, que tristeza, gente. Cuidado. De forma geral, só quando... Assim, você tem indicativos, né? Então, você tem indicativos, assim. Isso. Tem alguma coisa que você olha, assim, vamos supor, tô conhecendo uma pessoa agora. Tem maravilha, tem um teste? Maravilha. Primeira indicação, Vamos né? Um livro da doutora Ana Beatriz, que é psiquiatra, chamado Psicopata Mora ao Lado. Vai ler. Mas vamos pensar assim. Alguém que está contigo porque quer estar contigo, normalmente o que dá sentido para vocês estarem junto tem que ser a sua presença com a dele. Ponto. Não sendo uma pessoa que se nutre com a tua presença. Aí nós vamos arrumar uma grande encrenca pelo lance de metade da minha laranja. Não existe, tá? A metade da laranja chuparam. Esquece, não existe. Ela já foi cortar. É a tampa da minha panela. É uma romantização que criaram a tal ponto de que eu tenho que me doar em prol do outro. A gente tem uma condição de equivocar-se em relação à fraternidade, sabe? Que é assim, eu tenho que ajudar o outro, tá frio, tira a minha blusa e dá pro outro, e amanhã eu vou tirar outra blusa, daqui a pouco você tá dando tudo que você tem em prol do outro e você tá se lascando. Isso é uma coisa que a neuropsicologia vai olhar e dizer, cautela. Você olha pra todo mundo, mas quem olha pra você? Primeiro olha pra você, Depois se garante que você vai estar agasalhada, pra que amanhã você possa ajudar o outro. Senão você vai dar tua blusa hoje, vai ter uma hipotermia, você vai morrer. No entanto, se você diz não, as pessoas dizem assim, nossa, você é muito... você é sujeito. Gente, a gente vai providenciar um microfone pro Bruno. Eu acho que precisa. Ver as caras Foi e bocas muito que ele massa. tá fazendo Só a aqui. reação do meu Deus. Tá? Há identidades nesse negócio. Então, a tal ponto... Mas isso não é um problema. A sociedade te coloca isso. Né? Quando alguém te pede uma coisa, você fala... Não, tem um Instagram que eu sou apaixonado. Então, a mulher tá lá e
toca o telefone, ela diz, oi. Não, tem alguém que veio te visitar. Ela diz, não tô querendo visita. Você não tá em casa? Não, tô em casa, não quero visita. Desliga. Aí a amiga toca. Telefone, oi. Oi, fulana, você tá em casa? Tô. Então a gente tá aqui. Ela diz, sim, mas eu não quero receber visita. Mas eu te chamei. Mas nossa, mas a gente quer mostrar a casa nova. Tá, mas eu não convidei ninguém. E desliga. Nossa, isso é um susto. Como assim? Ué, gente, ela não tá preparada. Ela não tá preparada, ela não quer. Por que ela vai se obrigar a colocar numa situação do qual ela não queria só para agradar o outro? A sociedade, de forma geral, vê isso como alguém. Ela não tem compaixão, ela não tem empatia, etc. Não, ela tem saúde mental. Ela tem saúde mental, ela não quer fazer nada forçada. Ela é egoísta. Para ela, sim. Quem cuida da sua saúde mental é muito visto como egoísta. Por quê? Porque como assim você não está fazendo o que eu quero que você faça? Né? Então, desculpa, você tem indicativos. Que indicativos são esses? Bom, comecei a me dar conta de que numa circunstância de amizade, de namoro, de família, de trabalho, eu tô numa escala de 0 a 10 desempenhando 7 e a outra pessoa está desempenhando 3. E eu só estou desempenhando 7 porque ela está fazendo 3, está fazendo menos. Uma vez, beleza. 2 vezes, calma. 3, espera. Ela tem consciência que ela está fazendo menos e você mais? Ou não, ela acha que é obrigação sua fazer? Sabe aquela coisa de repente, hoje você está numa boa, conversando com alguém, saíram e tal, você paga a conta, você paga. Aí você paga a conta de novo. Aí você paga a conta de novo. E a pessoa na próxima sai e fala, vamos embora, vamos pagar. Ela levanta e deixa como se fosse obrigação sua fazer aquilo. Ela só faz aquilo que a gente deixa. Nani People, que eu acho uma das melhores atrizes do mundo, ela diz assim, as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente deixa até quando a gente deixa. Quando você fala não para esse sujeito que está tendo um prazer em ver você servindo apenas ele, fala aí, peraí, como assim? Como você não vai me servir mais? E aí você pode começar a observar que é onde vocês vão, é o que vocês fazem, você é como se fosse quem dá energia para ele, mas não pela sua pessoa. É pela função que cada um exerce na relação. Eu estou para baixo e faço ele estar para cima. Eu sou a escada, eu dou as costas para que ele possa subir. Por isso que ele me ama, por isso que ele me quer, por isso que ele quer... Isso é uma característica. Disso pode se gerar um relacionamento abusivo. O que é um relacionamento abusivo? Eu estou no topo da cadeia, você está aqui para me servir. Então, todas as vezes que você percebe isso, fala, não quero mais, mas você não é capaz, você não vai dar conta, você vai ver só, você não vai encontrar ninguém como eu. Você não arruma ninguém melhor que eu. Exatamente, ninguém melhor que eu. Você vai ver só, o povo vai te xingar. O que você vai contar para sua família? Como é que você vai se explicar? Como é que você vai se virar financeiramente, hein? Então, isso são indicativos. Você fala, pera, há um abuso nesse processo. Todas as pessoas que dentro de um relacionamento abusivo que fazem um abuso são psicopatas, no mínimo em grau leve. No mínimo em grau leve. Porque se assim não fosse, ela não teria um prazer em ver você sofrer. É interessante isso. Porque, às vezes, a Mari já deve ter presenciado também no direito, chegam as vítimas, né, pra gente acabadas, chorando, em desespero. E daí eu sempre costumo ter a seguinte atitude. Porque ele disse pra mim, disse como? Aí ele disse aqui no WhatsApp, eu posso dar uma olhada na conversa? Maravilha. Eu olho a conversa e ela assim, não, pelo amor de Deus, porque não sei o que. Fala, você que quis assim. Não, porque você tinha tudo. Entendeu? Aí você percebe que... E a pessoa manda um monte de carinha de choro e a pessoa fala... você assinou sua sentença. Então, tipo, não tem uma troca ali de carinho, não tem. Então, nesse ali, sentido, né? isso é interessante observar. Uma coisa assim, Não tem a dignidade humana. Não tem. Não tem. E todo mundo consegue se blindar? Não. Eu tenho um episódio de há um ano atrás ter vivido um relacionamento abusivo. Você fala, nossa, mas você é psicólogo. Sim, mas ou a gente é emotivo ou é racional. Se você vai pra razão, você não vive. Você começa a falar essa característica, não sei o que, não sei o que. Quando se dá conta, você fala isso aqui, vou aplicar um teste. Você não vive a emoção do relacionamento. Mas você não faz o teste do borrão na turma? Não tem. Eu não acredito, eu faria. Você não faz o recrutamento e seleção, né? Você não faz. Eu vou fazer um teste com você. Porque isso é uma coisa engraçada. Quando a gente vai para uma empresa contratar, ela tem currículo, aí ela tem entrevista, aí ela tem teste psicológico para recrutar. Faz recrutamento e seleção. Às vezes o recrutamento que a gente faz é aquele que está disponível. Vem, e aí, né? Como é que você está passando alguém na rua, você pega e diz assim, vem cá trabalhar comigo.
Você tá na rede Não. social, alguém curtiu, você fala, que bonitinho, vem cá. Não. Então, esses são os problemas. Todo mundo deixa atrás. Todo mundo deixa atrás. Se você tá com viés, vamos pegar o Frank profissional. A minha função é identificar, traçar perfil criminal. Ah, mas aí uma sobrancelha, você fala, peraí. Quando ele disse isso, que falou aquilo, juntou o A com B, teoria tal, tal. Mas no relacionamento, não. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu e Mari fôssemos namorados e eu diga assim, não, amor, você não vai de carro hoje, deixa que eu te levo pro trabalho. Não, mas é que eu vou pra academia. Não, mas eu posso pegar e levar pra academia, não vou fazer nada. Não, mas eu vou ficar dependente de você. Imagine, amor, eu vou te ajudar, hoje tá de boa. Eu te pego do trabalho, levo na academia, da academia levo pra casa. Ah, tá bom, então tá. Que hora você saiu? Me fala. Isso é uma forma de controle? Ah, Frank, mas todo mundo... Calma. Isso é uma vez, é 2 vezes. Ou ele começa a te apresentar isso como um cuidado e um carinho, na verdade é um controle. Porque você não tá de carro, você não pode ter movimento. Ah, não, mas eu posso pegar um Uber. Ok, mas essa possibilidade ele te tirou. Não, mas se você pegar Uber, você vai ter problema. Claro. A pessoa já não faz. Claro, não. É. Né? O Porque... medo, então mas assim... eu não combinei com você? Exatamente, exatamente. Mas é do meu jeito. E aí quando você fala, não, eu vou com o meu carro. Mas por quê? Nossa, como você é ingrata, eu faço tudo por você. Aham. Coloca como se realmente a pessoa estivesse te servindo, mas na verdade é pra nutrir a... E do outro lado, você tem alguém flexível sentimentalmente e vulnerável ao ponto de gostar disso. É um acalento, é um afago, é gostoso, vai. Você não é gostoso ser doente, mas estar doente é gostoso. Você chega em casa e fala, ai, que dorzinha de cabeça, ai, não tô legal. Não, vem cá, um mimo, um carinho, deixa que eu preparo tua coisa, uma sopinha pra vocês. Fala, ai, meu Deus, que coisa gostosa. Um coitado tirei a sorte grande. Um hipertenso, um diabético, que todo dia tem que ferir pressão, tem que ferir diabetes, tem que tomar medicamento, é um porre. É chato. Mas estar doente é gostosinho. Então, você ter alguém que te acalenta, que te mima, é maravilhoso. Só que chega uma hora que você percebe que você está rodando na vida dele. E, normalmente, a outra pessoa tendo a vida que ela quer ter. Isso quando você começa a se dar conta e fala, pera, calma, tá demais aqui. Que aí você começa a dar uma pisadinha no freio, automaticamente a outra pessoa começa a apresentar em você coisas que são dela. Para justificar o seu comportamento. Ela não sabe por que você antes permitia ela fazer tudo e agora não está permitindo. Por quê? O que está acontecendo? Então, a primeira capacidade do cérebro é colocar em você aquilo que ela sabe que é possível. A gente só tem medo do que a gente sabe. Quando alguém diz, mas você está me traindo, então ele já traiu. Estamos conversando aqui. Passar uma sirene de SAMU, a gente se assusta. Peraí, o que foi? É capaz de repente pensar para que lado está indo, acompanhar o barulho para saber se está pro lado da casa. Se tiver possibilidade, manda uma mensagem. Uma criança passa o barulho e não está nem aí. Ela desconhece, ela não tem medo. Então, quando alguém te apresenta, dica aí pra quem tá namorando, e diz assim, olha, porque eu sei que você tá conversando com fulano, escondido, você fala, mas como é que sabe? Como é que a cabeça teve a capacidade de criar essa possibilidade se ele nunca vivenciou? Não cria. A cabeça só dá formato para aquilo que é capaz de um dia de ter vivenciado. A imaginação, ela mas não é fértil tanto assim. A tal ponto de criar falsas memórias. Ah, todo mundo lembra tudo? Não. Até os 5 anos de idade você lembra, nos 6. No 7º há um corte, uma poda neural que você esquece tudo. Ah, mas eu lembro quando eu tinha 3 anos. Lamento, você não lembra. Falaram como era, sua mente criou uma possibilidade e você tem essa memória guardada. Mas tu não lembra, não tem como lembrar. Não tem como lembrar. Então, diante disso, você tem uma figura que ela começa a ver que aquilo que dá sentido para a vida, que é quem abastece ela e deixa ela no poder, ela tá perdendo. Aí começa as chantagens. Como é que você vai viver sem mim? Ah, você quer separar, separa. Mas você vai ver só, se nunca mais. Se separar, nunca mais eu volto. Como é que você vai lidar sem mim? Quero ver se tem coragem de fazer isso. Desafio. E também, às vezes, chega a um ponto que realmente a pessoa está totalmente dependente, que sai já. Não é uma carona, não é nada. Ela conseguiu moldar e realmente a pessoa está dependente e realmente